Você já deve ter percebido isso. A palavra estoicismo virou moda. Ela aparece em vídeos curtos, frases de efeito, posts motivacionais, camisetas, legendas de fotos. Muita gente fala em ser estoico como se fosse apenas não ligar, ser frio, não demonstrar sentimentos. Mas em algum momento talvez você tenha se perguntado em silêncio: tá, mas o que é de verdade o estoicismo? De onde veio essa filosofia? E por que ela é tão associada a essa calma quase inabalável? É exatamente isso que nós vamos começar a responder neste vídeo. Antes de se tornar tendência nas redes sociais, o estoicismo foi uma escola filosófica rigorosa, nascida há mais de 2000 anos, em um mundo que também vivia em crise. E é curioso, quanto mais você entende a raiz dessa filosofia, mais percebe que ela não é uma moda passageira. É uma maneira profunda de enxergar a vida, o mundo e a si mesmo. Hoje, você vive cercado por excesso de tudo: notícias, opiniões, estímulos, expectativas. Todo mundo tem algo a dizer sobre quem você deve ser, como deve agir, o que deve sentir. Em meio a isso, a ideia de calma estoica parece quase um superpoder. Mas essa calma não nasce de ignorar tudo. Ela nasce de uma visão de mundo muito bem construída. Os filósofos que deram origem ao estoicismo não estavam interessados em criar frases bonitas para a internet. Eles queriam responder a uma pergunta muito séria: como viver bem em um mundo que a gente não controla? E para entender a resposta que eles deram, a gente precisa voltar um pouco no tempo, não só até eles, mas até a origem da própria filosofia. Houve uma época em que o ser humano explicava quase tudo por meio de mitos. Relâmpagos eram armas de deuses, o destino era decidido em assembleias divinas, as grandes questões da vida estavam presas a histórias sagradas. E então, pouco a pouco, alguns pensadores começaram a fazer algo revolucionário. Em vez de aceitar qualquer coisa porque os deuses quiseram assim, eles começaram a perguntar: qual é a causa disso? O que está por trás? Existe uma ordem racional no universo? Foi assim que nasceu a filosofia, como um esforço de usar a razão para entender a realidade. E a partir desse movimento, séculos depois, vai surgir o estoicismo. Quando a escola estoica aparece lá em Atenas, por volta do século III a.C., o mundo conhecido estava passando por uma enorme transformação. Os antigos modelos de cidade-estado estavam se desmanchando, impérios se formavam, fronteiras mudavam, certezas políticas caíam. A sensação de instabilidade era real. Soa familiar? Hoje você pode não viver sob um império antigo, mas vive sob a instabilidade de um mundo hiperconectado, com crises econômicas, guerras, mudanças rápidas, informações demais. A pergunta que ecoa é parecida: como encontrar uma base firme em meio a tanta coisa fora de controle? É nesse tipo de cenário que o estoicismo nasce, e é por isso que ele encontra tanta ressonância agora. Imagine um homem vindo de uma cidade portuária em Chipre chamado Zenão. Existe uma tradição que conta que ele perdeu quase tudo em um naufrágio e acabou chegando a Atenas. Poderia ter se afundado no desespero. No lugar disso, entrou em uma livraria, começou a ler sobre Sócrates, procurou mestres, se aproximou de diferentes escolas e aos poucos começou a formar seu próprio caminho. Esse caminho, ele não ensinou em um palácio, numa torre de marfim isolada do povo. Ele ensinava em um pórtico público, a Stoa Poikile, um corredor com colunas e pinturas no coração de Atenas. Foi ali, em meio ao vai e vem da cidade, que essa filosofia começou a ganhar forma. É bonito perceber isso. O estoicismo nasce no meio do movimento, e não em um lugar isolado do mundo real. Desde o início, é uma filosofia que precisa funcionar na vida comum, com barulho, com problemas, com imprevistos. Zenão e os primeiros estoicos não estavam interessados em dar receitas mágicas. Eles estavam construindo um sistema inteiro.
uma visão de como o universo funciona, de quem o ser humano é dentro desse universo e de como devemos viver para estarmos em harmonia com essa ordem. Para eles, o mundo não é um caos aleatório. Existe uma razão que atravessa tudo, que organiza, que conecta, que dá coerência ao todo. Eles chamam essa razão de Logos. E, segundo essa visão, a mesma razão que governa o universo também existe em você, na forma de sua capacidade de pensar, julgar, escolher. É por isso que, para um estoico, a pergunta "como ser feliz?" não é respondida falando de dinheiro, sucesso, fama ou reconhecimento. Ela é respondida falando de algo muito mais profundo: a virtude. A virtude, nessa tradição, não é moralismo duro, nem uma lista de mandamentos cegos. É a excelência da sua alma. É a capacidade de usar bem a razão, de agir com sabedoria, justiça, coragem e equilíbrio, independentemente do cenário externo. E aqui começa a aparecer a famosa calma estoica. Se o universo é guiado por uma ordem racional, se muita coisa está fora de seu alcance, e se o único território verdadeiramente seu são seus julgamentos, escolhas e atitudes, então a paz não vem de controlar tudo. Ela vem de viver alinhado com o que realmente depende de você. Séculos depois, um ex-escravo chamado Epicteto vai resumir isso de maneira simples e poderosa. Existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. As nossas opiniões, desejos, impulsos, reações, isso é nosso. Corpos, riquezas, reputação, o que os outros fazem, isso não é. Essa divisão, hoje conhecida como dicotomia do controle, é um dos pilares práticos do estoicismo. E ela é uma das chaves para entender a calma que tantas pessoas associam a essa filosofia. Mas, antes de chegar nesses conceitos que ficaram famosos, como controle, virtude e aceitação, a gente precisa respeitar uma coisa. O estoicismo é mais do que frases soltas em imagens bonitas. Ele tem uma história, uma base, uma estrutura. E, se você quer realmente se apoiar nele, precisa conhecer de onde ele veio. Este vídeo é o começo dessa jornada. Aqui você não vai ver apenas dicas soltas de como ser mais calmo ou como ser mais frio. A ideia é outra, te mostrar o que é o estoicismo, de verdade. De onde ele surgiu? Quem foram as figuras que moldaram essa escola? Qual é a visão de mundo que está por trás de tudo? E por que, no fim, falar de estoicismo é falar de uma calma que não é fuga, mas maturidade. Ao longo desse vídeo, nós vamos sair da superfície e entrar na raiz. Vamos voltar até a origem da filosofia, para entender como nasce essa vontade de explicar o mundo com a razão. Vamos caminhar até Atenas para ver como Zenão de Cítio transforma um naufrágio em ponto de partida para uma nova forma de pensar. Vamos olhar para a estrutura dessa filosofia, como ela fala sobre lógica, sobre a natureza do universo, sobre ética. E vamos conectar tudo isso com a sua vida hoje, no meio de notificações, crises e pressões que parecem não acabar. Você não precisa ser acadêmico nem especialista em história da filosofia para acompanhar. O que você precisa é de abertura para conhecer uma tradição que atravessou séculos, justamente porque toca num ponto que continua atual: a necessidade de uma mente firme em um mundo instável. Se o estoicismo já te ajudou em algum momento, com uma frase, um vídeo, um insight qualquer, este vídeo é para aprofundar esse alicerce. Se você só ouviu falar por cima e quer entender com seriedade, mas de forma acessível, este vídeo também é para você. E se, no fundo, o que você busca é uma forma de viver com mais clareza, mais coragem e mais serenidade em meio ao caos, talvez seja a hora de conhecer a filosofia por trás da calma que tanta gente admira, mas poucos compreendem de verdade. Então, fica comigo até o final. Hoje nós não vamos só repetir frases estoicas, nós vamos entender de onde elas vêm.
Porque quando você conhece a raiz, a calma deixa de ser pose e começa a ser uma consequência natural de como você enxerga o mundo e a si mesmo. Para entender o que é o estoicismo de verdade, a gente precisa sair das frases soltas e entrar na história, na estrutura e na visão de mundo que sustentam essas frases. Vamos começar voltando um pouco mais. Antes de Zenão, antes da Estoa, antes de qualquer filosofia estoica. Durante muito tempo, os gregos explicavam o mundo principalmente por meio de mitos. Deuses que se irritam, deuses que abençoam, heróis que desafiam o destino, monstros que simbolizam medos humanos. Não era bobagem, era a forma de dar sentido ao que não se entendia. Por que cai um raio? Por que o mar se revolta? Por que a colheita falha? A resposta estava sempre ligada a alguma vontade divina. Em determinado momento da história, alguns pensadores começaram a desconfiar que talvez houvesse outra forma de olhar para a realidade. Em vez de dizer, choveu porque Zeus quis, eles começaram a perguntar, do que é feita a natureza? Existe uma ordem nisso? É aí que entram os chamados pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, nomes que talvez você já tenha visto por aí, mas sem conexão clara com sua vida. O importante aqui é a virada. Esses pensadores começam a buscar causas naturais e racionais para os fenômenos. Eles abrem a porta para a pergunta que vai definir toda a filosofia. Por que as coisas são como são? Dali em diante, vem Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates trazendo a pergunta para dentro da alma. Como devo viver? O que é uma vida boa? Platão desenhando um mundo de ideias, Aristóteles tentando organizar tudo, lógica, natureza, ética, política. E então, depois da morte de Alexandre o Grande, o mundo grego entra em uma fase que os historiadores chamam de período helenístico. As velhas cidades-estado perdem poder, impérios gigantes se formam, fronteiras se misturam, a sensação de estabilidade política desmorona. As pessoas começam a se sentir pequenas diante de forças enormes que não controlam. Percebe como isso se parece com hoje? Nessa época, a filosofia desce um pouco do céu das grandes teorias políticas e passa a se preocupar cada vez mais com a vida interior de cada indivíduo. O foco passa a ser: como eu vivo bem num mundo que virou de cabeça para baixo? É nesse cenário que surge o estoicismo. Imagina Zenão de Cítio chegando a Atenas. Ele era um fenício de Chipre, filho de comerciante, acostumado a navios e mercadorias. A tradição conta que num desses trajetos, o navio naufragou. Ele perdeu praticamente tudo. O tipo de evento que faria qualquer um entrar em desespero. Em vez disso, ele vai parar numa livraria de Atenas, lê um relato sobre Sócrates e pergunta ao livreiro onde encontra homens assim. É encaminhado a um filósofo cínico, Crates. Depois passa por outras escolas, platônicos, megários. Ele ouvia, observava, absorvia. Mas algo começa a amadurecer dentro dele. Uma forma de unir a exigência moral dos cínicos, a profundidade racional das outras escolas e a urgência de uma filosofia que funcione na vida cotidiana. Quando finalmente começa a ensinar, Zenão escolhe a Stoa Poikile, o pórtico pintado, um corredor coberto no centro de Atenas, decorado com pinturas. Não é um templo isolado, não é um lugar afastado da cidade. É um ponto de fluxo, onde gente de todos os tipos passa. Ali, entre colunas e passos, vai nascendo a filosofia que nós hoje chamamos de estoicismo. No começo, os discípulos eram conhecidos como zenonianos. Só mais tarde o nome da escola passa a vir do lugar, os que aprendem na estoa, os estoicos. Do ponto de vista técnico, o estoicismo é uma filosofia muito bem estruturada. Os próprios estoicos comparavam a filosofia a um organismo vivo ou a um jardim. Em uma dessas comparações, eles dizem que a lógica é como um muro ou a cerca que protege o jardim. A física é como o solo e as árvores, a estrutura do lugar. E a ética é o fruto. Ou seja, você não chega à ética, a pergunta como devo viver, sem tocar na visão de mundo por trás, física, e no modo como pensa e conhece, lógica.
O fruto da calma estoica nasce dessa árvore inteira, não de um galho isolado. Vamos olhar para cada parte, mas de um jeito que faça sentido para a sua vida. A lógica estoica não é só um conjunto de regras formais. Ela está ligada à maneira como a mente lida com as impressões. Tudo o que acontece na sua vida chega até você como uma impressão, algo que você vê, ouve, pensa, imagina. Os estoicos dizem que essas impressões chegam, mas você tem uma espécie de poder de assentimento. Você pode dizer, sim, eu concordo com isso, ou não, isso não é exatamente assim. Repara como isso é atual. Você recebe uma mensagem seca de alguém e a primeira impressão é, essa pessoa está com raiva de mim. Se você dá assentimento automático a esse pensamento, seu corpo reage com ansiedade, coração acelerado, mente formulando respostas defensivas. Mas e se essa impressão for falsa? E se a pessoa só estiver ocupada? E se ela nem estiver pensando em você nesse nível? A calma estoica começa aqui, na capacidade de não abraçar como verdade automática todas as primeiras leituras que a sua mente faz da realidade. A lógica estoica treina você a questionar, a examinar, a perceber que entre o fato e a reação existe um espaço, e esse espaço é o lugar da sua liberdade. A física estoica, por sua vez, é a visão de universo. Para eles, o cosmos não é um amontoado de coisas soltas. É um organismo vivo, penetrado por um princípio racional, o Logos. Esse Logos pode ser entendido como uma espécie de fogo racional, uma energia inteligente que organiza tudo, das estrelas aos acontecimentos da sua vida. Isso não significa que tudo o que acontece é bonitinho ou fácil. Significa que por trás do aparente caos há uma ordem maior. Você não vê o desenho completo, mas ele existe. E o ser humano participa dessa ordem por meio da sua própria razão. Por isso, para o estoico, a natureza não é algo distante, tipo árvores e rios. Natureza é a forma como o todo funciona. Viver de acordo com a natureza é viver em harmonia com essa ordem, usando aquilo que há de mais nobre em você: a razão, a capacidade de compreender, de escolher, de agir conforme o bem. Daí nasce a ética estoica. Quando eles dizem que a virtude é o único bem, isso soa estranho para a sensibilidade moderna, acostumada a medir felicidade em dinheiro, status, likes, conquistas. Mas tente pensar como um estoico. Se tudo o que é externo pode te ser tirado, saúde, riqueza, prestígio, até pessoas queridas, então nada disso pode ser o fundamento da sua felicidade. Porque se a sua felicidade depende do que não depende de você, ela sempre estará em risco. A única coisa que em última instância está nas suas mãos é o tipo de pessoa que você se torna, o modo como você escolhe responder às circunstâncias, o caráter que você cultiva. Por isso, do ponto de vista estoico, uma pessoa pobre, doente e socialmente irrelevante, mas íntegra, justa, corajosa e equilibrada, é mais feliz do que alguém rico, saudável e admirado, mas moralmente podre, injusto, covarde e desequilibrado. Porque a primeira está em harmonia com sua natureza racional, a segunda em guerra com ela. É aqui que entram as virtudes cardeais, herdadas também de Platão, mas assumidas no vocabulário estoico: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Sabedoria, a capacidade de ver as coisas como elas são, de discernir o que importa do que é ruído. Justiça, agir de forma correta com os outros, respeitando o que lhes é devido. Coragem, manter-se firme diante do medo, da dor, das perdas. Temperança, saber onde está o limite, não ser arrastado por excessos. Perceba como essas virtudes formam a base da tal calma estoica. Não é alguém que não sente nada, é alguém que sabe o que realmente importa e ordena sua vida a partir disso. Mas o estoicismo também fala das paixões, pathé, e esse é outro ponto crucial para entender a ideia de calma.
Para a mentalidade moderna, paixão pode significar entusiasmo, amor pela vida, motivação. Na linguagem estoica, patê são estados emocionais desordenados nascidos de julgamentos errados sobre o que é bom e ruim. Por exemplo, se você acredita que um comentário negativo na internet é uma tragédia, algo que atinge o seu valor essencial como pessoa, o medo e a raiva que surgem daí são patê, emoções infladas por um julgamento distorcido. Se você acredita que ser admirado é o bem supremo, qualquer crítica vira uma espécie de morte simbólica. Você vive escravo da opinião dos outros. A resposta estoica não é pare de sentir, é corrija o julgamento. Em vez de ver a crítica como tragédia, você passa a vê-la como algo neutro, uma opinião externa, que pode até ser útil para corrigir algo, mas que não tem o poder de tocar o seu valor mais profundo. Em vez de ver a perda de um bem material como o fim do mundo, você passa a vê-la como aquilo que é, uma mudança externa, muitas vezes dolorosa, mas que não destrói a sua capacidade de agir virtuosamente. Quando o julgamento muda, a intensidade da emoção muda junto, e é disso que nasce a apatheia estoica, não no sentido de apatia vazia, mas de liberdade em relação às paixões destrutivas. E no lugar dessas paixões surgem as upateias, as boas emoções. Uma alegria tranquila por agir corretamente, um desejo moderado por coisas que valem a pena, uma cautela lúcida diante do perigo. Essa calma não é torpor, é lucidez emocional. Chegamos então a um dos pontos mais famosos, a tal dicotomia do controle, formulada com toda clareza por Epicteto. Ele começa seu pequeno manual dizendo, em resumo, algumas coisas dependem de nós, outras não. Dependem de nós, opinião, desejo, aversão, em uma palavra, tudo o que é ação nossa. Não dependem de nós, corpo, bens, reputação, cargos, em suma, tudo o que não é ação nossa. Isso parece simples, mas é revolucionário, porque se você mistura esses dois campos, vive em sofrimento. Quando tenta controlar o que não é seu, o que os outros pensam, o que o mundo faz, o resultado perfeito de tudo, você colhe frustração. Quando abandona o que é seu, o seu julgamento, o seu esforço, a sua postura, você colhe culpa e vazio. A calma estoica nasce quando essa divisão se torna carne na sua vida. Você continua se importando com o que acontece, continua agindo, planejando, se esforçando, mas por dentro você desloca o centro de gravidade. O modo como você se mede deixa de ser deu certo ou não deu certo e passa a ser eu agi de forma correta, de acordo com a minha razão e meus valores ou não agi. No mundo moderno, isso é quase um antídoto para a ansiedade. Pensa na quantidade de coisas que te afligem hoje que estão, na prática, fora do seu controle. Decisões políticas, crises econômicas, algoritmos, opiniões alheias, julgamentos apressados de pessoas que nem te conhecem. Se você tenta construir sua paz em cima disso, ela vai rachar. O estoicismo te convida a fazer outro tipo de construção. Informar-se, sim. Agir onde você tem poder real, sim. Mas por dentro, deslocar o centro de gravidade e o modo como você se mede deixa de ser deu certo ou não deu certo e passa a ser eu agi de forma correta, de acordo com a minha razão e meus valores, ou não agi. Quando você lê Sêneca escrevendo a Lucílio, Marco Aurélio escrevendo a si mesmo em meio a guerras, Epicteto falando a estudantes que vinham de realidades duras, percebe um fio comum. Todos eles estão ensinando a sustentar um centro interior diante de um mundo imprevisível. Esse centro interior é o que, no vídeo, estamos chamando de filosofia por trás da calma. Porque a calma estoica não nasce de luxo, de conforto ou de isolamento. Nasce da combinação entre uma visão de mundo em que existe ordem, mesmo quando tudo parece caos, uma clareza brutal sobre o que está nas suas mãos e o que não está, e um compromisso com a virtude, com o caráter, acima de qualquer circunstância. Quando você entende isso, as frases que circulam nas redes ganham outra densidade. Foque no que você controla. Não é o que acontece, é como você reage.
viva de acordo com a natureza. Deixam de ser slogans e viram a ponta visível de uma tradição muito antiga, que começou com um comerciante naufragado numa cidade estranha, foi refinada por gerações de pensadores e chegou até um imperador que escrevia à noite para lembrar a si mesmo de não esquecer o essencial. E agora chega até você, num mundo radicalmente diferente por fora, mas assustadoramente parecido por dentro. Gente perdida, tentando entender o que é uma vida boa em meio ao barulho. No fim, é isso que o desenvolvimento dessa filosofia quer te mostrar. Que a calma estoica não é a ausência de tempestade. É a arte de manter o leme firme, porque você sabe quem está governando o navio por dentro, mesmo quando o mar lá fora não obedece a você. Chega uma hora, depois de ouvir tudo isso, em que a pergunta muda. Deixa de ser apenas o que é o estoicismo e passa a ser o que eu vou fazer com isso agora. Porque no fim, esta filosofia não foi criada para ficar em livros, citações bonitas ou vídeos longos. Ela foi feita para o campo de batalha da vida real. O dia em que você perde alguém, o dia em que é injustiçado, o dia em que tudo parece fugir ao controle. E mesmo assim, você ainda precisa decidir como vai se portar diante disso. Os estoicos passaram séculos repetindo de formas diferentes a mesma mensagem. Você não manda no mundo, mas você não é um joguete do mundo. Epícteto começa o seu pequeno manual lembrando que algumas coisas dependem de nós e outras não. O que depende de nós é o que pensamos, desejamos, rejeitamos, escolhemos. O resto, corpo, bens, reputação, cargos, reações alheias, não está totalmente em nossas mãos. Essa fronteira parece abstrata até o dia em que você a sente na pele. Quando você faz tudo certo e ainda assim a vaga não vem. Quando você ama alguém e ainda assim essa pessoa escolhe ir embora. Quando você cuida da saúde, mas o exame vem com um resultado que você não esperava. Quando você se esforça para ser justo e mesmo assim é mal interpretado. Nesses momentos, o que o estoicismo te oferece não é um segredo para controlar o incontrolável. Ele te oferece algo mais honesto e mais difícil. A chance de recuperar o governo de si. Você não decide se o mar vai ficar calmo ou revolto, mas decide como segura o leme mesmo quando a onda quebra em cima do barco. É aqui que a filosofia por trás da calma mostra seu peso. Marco Aurélio, um homem cercado de poder e pressão, escreve para si mesmo que a alma se tinge da cor dos pensamentos que alimenta. Em outras palavras, aquilo em que você insiste em pensar dia após dia vai moldando o tipo de pessoa que você se torna. Se você se alimenta apenas de ressentimento, comparação e medo, a sua alma vai, aos poucos, se tingindo com essas cores. Se você treina a mente para voltar de novo e de novo ao que depende de você, à coragem, à justiça, à temperança, à sabedoria, é isso que se torna o pano de fundo dos seus dias. O estoicismo te convida a fazer esse movimento, não uma vez, mas continuamente. Você vai se irritar, vai se perder em preocupações, vai dar mais importância do que deveria à opinião dos outros. Isso é humano. A diferença é o que você faz depois. Você pode afundar ainda mais no drama, dizendo a si mesmo que não tem jeito, que é assim mesmo, que o mundo acabou. Ou pode lembrar, como os antigos lembravam, o que disso tudo é meu. E a partir daí, recolher a atenção para o lugar onde ela tem poder real. Essa é a tal proairesis de que Epícteto fala. A sua faculdade de escolha, a capacidade de dar ou negar assentimento às impressões. É esse centro de decisão dentro de você que os estoicos protegem como algo sagrado. O mundo pode te tirar muita coisa, mas se você entrega esse centro, aí sim você perde tudo. Quando você olha para o estoicismo a partir desse ângulo, ele deixa de ser uma pose de pessoa fria e passa a ser uma disciplina de lucidez. Não é não sentir nada, é não ser escravo do que sente. Não é aceitar tudo passivamente, é agir com força onde você pode agir e não se destruir por aquilo que nenhum ser humano conseguiria controlar. Não é se isolar do mundo, é estar no mundo inteiro,
mas com um eixo interno que não muda a cada vento. Você pode ver isso na vida dos próprios estoicos. Sêneca escrevendo sobre serenidade enquanto vive pressionado em um ambiente político tóxico. Epícteto ensinando liberdade interior a partir da experiência de ter sido escravo. Marco Aurélio tentando ser justo no trono mais alto de um império, no meio de guerras e pragas. Nenhum deles viveu numa bolha tranquila. A calma que a gente admira neles não foi dada, foi construída, pensamento a pensamento, escolha a escolha. E é isso que torna o estoicismo tão atual. Você vive em outra época, com outros problemas. Algoritmos, notificações, exposição constante, mundo digital consumindo a sua atenção. Mas a pergunta continua a mesma. Quem governa sua vida por dentro? Você pode passar os próximos anos reagindo a tudo o que chega. A cada crítica, a cada notícia, a cada mensagem, a cada comparação com vidas que nem são reais. Ou pode começar, pouco a pouco, a praticar o que essa tradição ensina há séculos. Examinar seus pensamentos em vez de acreditar em todos. Separar o que depende de você do que não depende. Buscar a virtude antes do aplauso. Aceitar a impermanência sem se entregar ao desespero. Você não vai se tornar um sábio estoico da noite para o dia. Nem precisa. O que você precisa, por enquanto, é dar um passo. Parar de tratar essa filosofia como frase de camiseta e começar a tratá-la como caminho de vida. Talvez isso signifique, hoje, uma decisão pequena e concreta. Lidar com um conflito com mais calma. Aceitar um resultado sem se xingar por dentro. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Não se vender por um pouco de aprovação. Esses são os lugares em que o estoicismo deixa de ser teoria e vira prática. Daqui para frente, nos próximos vídeos dessa playlist, a ideia é ir descendo camada por camada. Olhar com mais calma para Zenão e os primeiros mestres. Entrar na vida de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Aplicar a ética estoica ao mundo digital, às relações, ao trabalho, às emoções. Mas tudo começa aqui, entendendo o que é o estoicismo e qual é a visão de mundo que está por trás daquela calma que tanta gente hoje deseja, mas pouca gente entende. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar essa filosofia com mais profundidade, eu te faço um convite simples. Não deixe isso morrer quando o vídeo acabar. Observe o seu dia de hoje como um estoico observaria. Perceba quantas vezes você sofre por coisas que não estão nas suas mãos. Quantas vezes você deixa passar a chance de agir bem naquilo que está sob seu controle. Quantas vezes a sua alma se tinge com pensamentos que você mesmo não gostaria de cultivar. E se você quiser continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também anda buscando uma calma que não seja fingida, mas construída por dentro. Para eu saber que você chegou até aqui e que está levando esse conhecimento a sério, deixa nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Quero a calma que vem da verdade. Essa frase não é mágica, mas pode ser o lembrete diário de que a tranquilidade que você procura não está na ausência de problemas. Está na forma como você aprende a olhar para eles e para si mesmo, à luz dessa filosofia que atravessou séculos para chegar até o seu dia de hoje.